DEIC encontra desmanche de carro em São Bernardo do Campo. Motociclista com câmera no capacete registra assalto em Santo André. Aplicativo promete desconto em multas de trânsito. Veja o que será permitido no dia do Enem. Quinta-feira, 3 de novembro de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do J mais ABC, seu jornal regional transmitido ao vivo de segunda a sexta-feiras a partir das 19 horas pelo canal 27 da NET ABC. E agora também pela página da TV Mais ABC no Facebook. Acompanhe em tempo real nossas notícias, participe do programa e envie também sugestões de pauta. Estaremos conectados com vocês. Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, encontra desmanche de carro em São Bernardo do Campo. Saiba mais em nossa reportagem. Na noite de ontem, os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, descobriram um despachante de carros de luxo. Aqui neste galpão, que fica localizado no bairro Jordanópolis, os policiais recuperaram 3 veículos e um homem foi preso. A prisão do suspeito ocorreu após o DEIC receber uma denúncia de que funcionava um despachante de veículos roubados em um galpão na Avenida Padre Anchieta. No interior do galpão, os policiais localizaram uma Mercedes-Benz, um Audi Q3 e um Volkswagen Jetta. No local também foram apreendidos um bloqueador de rastreadores e material para desmanche de veículos. Segundo a polícia, a quadrilha assaltava carros à mão armada na região da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. O preso já tem passagens pela polícia por receptação e associação criminosa. E roubavam carros só de primeira linha, hein? A polícia ainda procura pelos outros membros da quadrilha. Motociclista com câmera acoplada ao capacete registra assalto em Santo André. Acompanhe mais detalhes em nossa outra reportagem. Um motociclista com uma câmera no capacete filmou o próprio assalto na Avenida Industrial em Santo André. O caso aconteceu no início da tarde da última quarta-feira, dia 2. No vídeo, o motoqueiro fala sobre as manobras que pretendia fazer com a moto. O registro mostra o exato momento em que os assaltantes armados se aproximam da vítima. Vai ter que fazer uma manobra meio louca ali, sei não, hein? Tentar fazer um bagulho aqui meio diferente. Espero que vocês não façam isso em casa. Ou melhor, deixa pra lá, não vou fazer isso aí não, tô cagão. Calma aí, leva aí, tem não, calma. Com apoio da Guarda Civil Municipal e a Romo de Santo André, a moto foi localizada minutos depois em uma rua próxima do assalto. O criminoso, que aparece de camiseta vermelha, é menor de idade e foi preso hoje. E se você foi vítima desses criminosos que apareceram no vídeo, entre em contato com o Disque Denúncia ligando 181. Quando o assunto é reunião de condomínio e prestação de contas, sempre surgem dúvidas. E quantas dúvidas! Para explicar pontos importantes sobre este assunto, eu recebo agora a advogada a doutora Carolina de Lulo Ferreira, da Juliane Advogados. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Os condôminos têm acesso às contas do prédio e dos pagamentos que foram feitos? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Realmente esse é um assunto que gera muita discussão e às vezes muita insatisfação no condomínio. Os condôminos, eles sempre têm dúvida se eles têm direito a ter acesso a essas contas e a forma com que elas devem ser prestadas pelo síndico e pela administradora do condomínio. É direito de todo o condômino ter acesso às contas do condomínio, ou seja, como os valores que são alocados e que são fruto, na verdade, do recolhimento coletivo, são alocados nas atividades do condomínio e em prol deste. A prestação de contas, ela é um dever legal do síndico e ela decorre do direito de transparência, que é aquele direito que o Código Civil ele
traz, na verdade, para os condôminos. Agora, caso ele não obtenha essas contas, tem algum meio de alguma via para trazer a verdade à luz? A prestação de contas ela deve ser realizada anualmente pelo síndico. Ele deve convocar uma assembleia para esse fim específico. Deve constar lá na ordem do dia, dentre outros assuntos, a prestação de contas. Quando o síndico faz essa convocação, todo o condomínio que tiver interesse, ele deve comparecer. Se ele verificar que já decorreu um ano e não teve a prestação de contas ou a convocação para essa assembleia, ele deve se reunir com os demais moradores do condomínio para que eles possam suscitar essa assembleia. Um morador sozinho não consegue suscitar a assembleia de prestação de contas, mas em vista da coletividade, eles podem fazer uma solicitação em conjunto e exigir que o síndico preste contas. Se eles não conseguirem isso pela via administrativa, todos, enquanto coletividade, têm o direito de pleitear essa prestação perante o judiciário. E essa prestação de contas, doutora, ela é anual, pode ser semestral, pode ser quando os condôminos se reúnem e querem saber? Normalmente, ela é prestada de forma anual conforme determina o Código Civil. Todavia, o próprio regimento interno do condomínio pode fazer uma previsão diferenciada, por exemplo, que seja feita semestralmente. O que os advogados e as administradoras têm orientado é no sentido que seja feita de forma semestral, para que não se perca nada e para que os condôminos possam ter uma participação ativa na gestão do condomínio. De forma semestral, consegue-se reduzir a forma com que essas contas são prestadas e os assuntos que vão ser tratados, facilitando não apenas a assembleia, mas também que os condôminos tenham interesse em participar delas. E quais os motivos que podem levar os condôminos a quererem marcar uma reunião, uma assembleia? Existe uma prioridade? Normalmente é com relação aos gastos que são inerentes à própria atividade do condomínio. Atividade não, na verdade, a utilização do condomínio. Por exemplo, o condomínio está antigo, ele precisa de alguma melhoria específica e o síndico não está dando atenção específica para isso. Ou alguma situação extraordinária que possa ser decorrente, por exemplo, de um vazamento ou de uma quebra de alguma coisa relacionada ao condomínio que impacte diretamente na vida de todos. Normalmente, as assembleias são requeridas para tratar de valores, de forma de arrecadação e de destinação desse valor em prol do bem comum. Caso a manutenção do edifício não esteja a contento, o morador pode convocar outros profissionais, apresentar outras propostas e reunir as pessoas, mesmo que oficiosamente? Então, esse é um assunto que é um pouco complicado. Por quê? Porque as decisões que são tomadas dentro de um condomínio, elas são pautadas em uma decisão de uma coletividade de acordo com o quórum, ou seja, o número de pessoas que precisam votar a favor de um determinado assunto. Se, por exemplo, for posta uma matéria à votação e a maioria dos condôminos decidir pela prestação de um fornecedor específico ou de uma solução diferenciada daquela que você entende como devida, é muito difícil conseguir reverter, porque o interesse da coletividade ele vai prevalecer em detrimento do interesse individual. O que nós orientamos os condôminos assim que eles tomarem ciência da ordem do dia que for tratada, eles começarem a pesquisar sobre aquilo que eles entendem que é mais aplicável para o condomínio e também, por exemplo, orçamentos, no caso dos fornecedores, para que quando seja dada a palavra a eles em assembleia, eles possam demonstrar tudo aquilo que eles pesquisaram ou que eles entendem que é devido para constar em ata. Caso dê um problema posterior, ele já tem lá documentado. Aí vai a votação também, né? Vai a votação, sempre. Mas ele já tem aquilo documentado. Ou ele pode tentar persuadir os demais com base naquela documentação que ele tem. Porque é muito difícil você chegar numa assembleia sem saber de nada ou não prestar atenção na ordem do dia. É o mais comum, na verdade. As pessoas só vão para ver se vai ter impacto no condomínio. É difícil alguém se empenhar e verificar e pesquisar sobre aquela ordem do dia que vai ser tratada para trazer material para a assembleia. Mas é o que deveria ser feito, porque é a coletividade que vai votar, mas às vezes a sua opinião pode impactar diretamente. Obrigado pelas informações, doutora. Muito obrigada e um ótimo resto de dia para todo mundo. Obrigado, uma boa noite e bom descanso. Nós entrevistamos a doutora Carolina de Lulo Ferreira, advogada da Juliane Advogados. A chuva forte que caiu na madrugada desta quinta-feira deixou alguns pontos da região em estado de atenção. Quem traz mais informações ao vivo da Avenida Guido Aliberti, em São Caetano do Sul, é a repórter Roberta Rossi em nosso Link Mais. Boa noite, Roberta, é com você daí. Boa noite, Dárcio. É isso mesmo, viu? Na madrugada, por conta da chuva forte que deu na madrugada desta quinta-feira, alguns pontos aqui da região registraram
alagamentos. Aqui na cidade de São Caetano do Sul, os pontos mais difíceis, foi aqui na Avenida Guido Aliberti, por volta das 10h40 da manhã a 1h da tarde. E os pontos mais difíceis aqui, Darcio, foi a Avenida Guido Aliberti com a Rua Justino Paixão até a Estrada das Lágrimas, a Guido Aliberti com o Almirante Delamare, que é o ponto em que nós estamos aqui, sentido São Paulo, e a Guido Aliberti com a Avenida Lions. E nós entramos em contato, Darcio, na tarde desta quinta-feira com a prefeitura aqui da cidade e eles nos informaram que não houve registro de nenhuma vítima. E não foi só aqui que os motoristas encontraram dificuldade na manhã desta quinta-feira, viu, Darcio? Ali na pista central do Planalto da Via Anchieta, do quilômetro 13 ao 10, sentido litoral, os motoristas também encontraram pontos de alagamento. E olha, Darcio, a previsão para esta sexta-feira é de mais chuva, viu? Então é melhor que os motoristas fiquem atentos. E olha, nós estamos aqui, há algum tempinho, não tinha começado a chover e agora já começou uma garoa um pouquinho mais forte. Então fique atento aí, você que está saindo de casa ou vai para algum lugar, então fique atento. Eu vou ficando por aqui, Darcio, com imagens de Renato Lima, Roberta Rossi, para o J mais ABC. Obrigado pelas informações, Roberta. Amanhã desta quinta-feira amanheceu com garoa fina, fininha. Ao longo do dia choveu forte em alguns pontos. À tarde, as temperaturas caíram bem e os termômetros chegaram a marcar 17 graus. Confira como fica a previsão para amanhã. Na capital e na vizinha Diadema, os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 24 graus. No interior, na região de Araraquara, o tempo oscila entre 20 de mínima e máxima de 26. Já no litoral, próximo ao Guarujá, mínima de 19 e máxima de 24 graus. Aplicativo do Denatran promete descontos em multas de trânsito. No mesmo dia em que as multas de trânsito sofreram reajuste, o Departamento Nacional de Trânsito lançou um aplicativo que oferece 40% de desconto aos infratores se não recorrer e pagar até o dia do vencimento. Antes, já existia um desconto para a multa em papel, mas era só de 20%. Este app foi desenvolvido pelo Serpro, empresa de TI do governo federal, para o Denatran. A ferramenta também ajuda com uma comunicação eletrônica mais eficiente e ágil entre os motoristas e os órgãos de trânsito para receber as notificações de infrações. Para poder acessar, basta criar uma conta pessoal, cadastrar os dados do veículo, digitando placa e código de Renavan do automóvel. Após o cadastro, o usuário poderá conhecer detalhes de cada multa, reconhecer a infração, copiar o código de pagamento, além de poder fazer o download do formulário de indicação do condutor responsável pela infração. O desconto de 40% no valor de multas de trânsito está previsto na Lei 13.281, publicada em maio deste ano, e que altera de maneira considerável o Código de Trânsito Brasileiro. Multas recebidas em rodovias federais podem chegar via aplicativo para os motoristas que se cadastrarem. Nas cidades e rodovias estaduais, isso ainda depende da adesão dos Detrans. O Serasa realiza a partir da próxima semana mais uma edição do Super Feirão Limpa Nome. Entre os dias 8 e 26 de novembro, consumidores de todo o país poderão utilizar a versão online do evento, que tem como função a renegociação de dívidas. Empresas de diferentes setores oferecem descontos para consumidores que fizerem a negociação dentro desse período, viu? Para participar, basta acessar o site www.serasaconsumidor.com.br/feirão. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta quinta-feira em queda de 0,16%, cotado a R$ 3,23. O euro terminou com valorização de 0,19%, vendido a R$ 3,59.
e a Bovespa encerrou em baixa de 1,77%. O ex-deputado e presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, colocou em seu rol de testemunhas de defesa o presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula. Um documento de defesa prévia do ex-parlamentar indicou 22 nomes. Fatores como a absolvição de Cunha e a rejeição das denúncias contra ele constam do pedido. O documento foi protocolado no dia 1º de novembro, na Justiça Federal do Paraná. Cunha está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, desde o dia 19 de outubro. A Força-Tarefa do Ministério Público Federal indica que há evidências, entre aspas, de que existem contas pertencentes a Cunha no exterior que ainda não foram identificadas. Fator que, segundo os procuradores, coloca as investigações em risco. A seguir, saiba o que será permitido no dia do Enem. E no próximo bloco, o comentarista esportivo Marcos Bonechini traz as últimas notícias do esporte. O J+ volta daqui a pouquinho. No início de outubro, entidades que fazem parte do Conselho Automotivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos se reuniram na sede do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para discutir propostas a serem apresentadas ao Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. Para falar mais sobre o assunto, nós estamos recebendo na bancada do J+ ABC o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, que é o Giovanni Rocco. Boa noite, Giovanni. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Quais pautas estão sendo debatidas pelo Conselho e consideradas prioritárias para a agência também? Primeiramente, boa noite. Boa noite. E agradecer o convite novamente, estamos sempre à disposição. Nós estamos discutindo a manutenção do regime automotivo do Inovar Auto, que foi uma política estabelecida para o setor automotivo, que deu muita força não só para as montadoras, mas também para toda a cadeia produtiva, né? Todas as empresas fornecedoras. Criando o quê? Obrigações para que eles contratem empresas fornecedoras nacionais. E, além disso, os investimentos de P&D. A primeira fase do Inovar Auto ela vai até março de 2017 e nós estamos nos antecipando com a criação desse Conselho Automotivo para dar sugestões de criação para um novo modelo de política industrial do setor automotivo. Então, é mais uma arena para a gente discutir ideias e fazer proposições para levar até o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também para o governo como um todo. E toda essa cadeia produtiva, ela participa intensamente, porque é de total interesse, né? Com certeza. Nós temos aqui no Grande ABC uma grande participação de todo o setor. Então, a ABIMAC, Sindicato dos Trabalhadores, a ABIPeças, o Sindipeças também, todas as entidades estão contribuindo, inclusive o nosso APL de ferramentaria, que é o Arranjo Produtivo Local de Ferramentaria. Nós estamos trabalhando intensamente para construir essa agenda, uma agenda que seja comum não só para a região do Grande ABC, mas também para todo o país. Quais os fatores principais para a retomada de produção? Fatores principais para a retomada de produção primeiro, a regularização das empresas. Hoje nós temos mais de 60% das empresas fornecedoras de peças e partes aqui da nossa região do Grande ABC não têm certidão negativa de débitos. Ou seja, elas não estão regulares com o fisco. No momento de crise, o empresário, o que ele acaba fazendo? Passar. Ele acaba deixando de pagar os tributos do mês e acumula dívidas. Então, nós estamos trabalhando uma agenda intensa em Brasília para que tenha sensibilidade do governo para abrir uma nova anistia. E aí, quando eu falo anistia, não é deixar para lá, mas sim aumentar o número de parcelas para um eventual parcelamento, né? Facilitar. E também, posteriormente, trabalhar financiamento. Hoje as empresas estão sem capital de giro, em função da grande crise que assola o setor, né, e não só esse, mas diversos setores da economia, e pensar um grande fundo de aval para que essas empresas possam ter acesso
aos financiamentos. Então, porque também não adianta não ter as garantias, né? Uhum. E os empregos serão mantidos, Giovanni? Olha, uma das premissas desse novo regime é a manutenção dos empregos. E, estrategicamente, se a nossa indústria automotiva aqui do Grande ABC não pensar, e aí todo o país, não pensar na exportação, e aí a tendência é construção de plataformas, porque todos os veículos hoje partem de plataformas, a tendência são essas plataformas virem de fora e nós novamente voltarmos a serem montadores de carros. Então, ter aqui no Grande ABC engenharia avançada, projetos e pensar a construção de plataformas. Então, essa é uma grande estratégia que precisa ser debatida, inclusive, com os novos prefeitos eleitos e com o prefeito que foi reeleito de Diadema, o Lauro Michels, e os outros novos prefeitos, e também o Gabriel, que foi reeleito de Rio Grande, porque o engajamento político nesse processo é muito importante, porque vai partir de uma grande estratégia envolvendo o setor público e também o privado, as empresas. Facilitar o pagamento das dívidas, tudo bem, deu para entender. E agora, dá para avançar um pouquinho mais com linha de crédito? Dá para avançar com linha de crédito, sim. Hoje, com o câmbio favorável para a exportação e nós olharmos o ambiente externo, né, e o Brasil ser estrategicamente exportador, não só de plataforma, mas também de partes e peças, e ser desenvolvedor aqui no Brasil, é muito importante. E pensar novas alternativas. E aí vai ter que ter uma sensibilidade do governo federal para disponibilizar linhas especiais para esse segmento. Obrigado, Giovanni, pela sua presença. Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Giovanni Rocco, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Na próxima segunda-feira, dia 7, a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Caetano do Sul abre inscrições para a primeira série do ensino médio regular nas escolas municipais. Professora Alcina Dantas Feijão, da professor Vicente Bastos e arquiteto Oscar Niemeyer. O candidato deve residir em São Caetano e passar por processo seletivo realizado no dia 4 de dezembro. As inscrições deverão ser feitas até às 17 horas do dia 21 de novembro, pelo site da Prefeitura de São Caetano. Restam apenas 2 dias para o Enem e é de sumíssima importância que os estudantes fiquem atentos ao material que devem levar no dia da prova e ao que não será permitido durante a aplicação do exame. Vamos conferir com atenção. Para a realização da prova, redação e preenchimento correto do cartão de resposta, o candidato deverá usar caneta esferográfica de tinta preta fabricada com material transparente. Os aparelhos eletrônicos deverão ser colocados em um porta-objetos com lacre, que deverá ficar embaixo da cadeira até o final da prova. Em edições anteriores do Enem, candidatos foram eliminados depois que postaram imagens da prova nas redes sociais. O candidato não poderá usar lápis, lapiseiras, borrachas, livros, manuais, impressos, anotações, óculos escuros, boné, chapéu, gorro e similares e portar armas de qualquer espécie, mesmo com documento de porte. Pela primeira vez, haverá identificação biométrica dos estudantes, que serão colhidas durante as provas. Além disso, o candidato só poderá ir embora após 2 horas do início do exame. Importante lembrar que o documento de identidade com foto é obrigatório e, caso o estudante descumpra qualquer uma dessas regras, será eliminado. Essas e outras informações você pode acessar no portal www.tvmaisabc.com.br. Alô, pessoal do Face, vamos participar. Agora vem esporte. Giro esportivo com Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo bem, Dácio? Boa noite. Marcão, quais são as novidades da Copa do Brasil? Pois é, ontem teve rodada semifinal, jogo da volta, né? Sem nenhum paulista, infelizmente nenhuma equipe paulista chegou às semifinais, né? Fica diferente para a gente assistir, né? Pois é, 2 gaúchos e 2 mineiros, né? E no fim, a final vai ficar entre Rio Grande do Sul e
Minas Gerais, Atlético e Grêmio, os dois que empataram ontem seus jogos. O Atlético sofreu um pouquinho mais contra o Inter de Porto Alegre, teve atrás do placar 2 vezes, mas como tinha vencido o primeiro jogo, um empate em casa, no Independência lotado, né? Dizem que caiu no horto, tá morto, né? Já ouviu essa história? E realmente o Atlético ontem matou o Inter. E em Porto Alegre o Cruzeiro não conseguiu sair do 0 com o Grêmio, classificação do Grêmio. Vem aí então essa final aí, Sul-Minas, vamos dizer assim, né? Acho que as duas melhores equipes até agora na Copa do Brasil mesmo. Com certeza. A gente tem que dar mão à palmatória também. Não, é verdade. Não é verdade? E as equipes paulistas, o Palmeiras até abriu mão, né? Se a gente olhar, era uma equipe candidata, mas abriu mão para poder se focar no Brasileirão. Então jogando uma bola bonita, né? Então, o Palmeiras, dependendo do que acontecer nesse final de semana, eu diria que já praticamente garante o título. Hoje já tem uma distância grande já do segundo colocado no Brasileirão. E conforme for a rodada, aí o Palmeiras joga contra o próprio Inter, né, que jogou ontem a semifinal da Copa do Brasil, joga em casa, dentro de casa, né, fazendo aquela festa com a sua torcida. O Palmeiras é um grande candidato a uma vitória e conforme tropeçar Flamengo, Santos, aí vai ficar praticamente impossível chegar até o Palmeiras para brigar pelo título. E os destaques do Esporte Mais de hoje, hein, Marcão? Pois é, nós vamos falar aí São Caetano, que está na semifinal já da Copa Paulista, né, importante, time da região. E hoje a gente vai ter um programa especial recebendo algumas das atletas, as importantes atletas do basquete feminino do Santo André Apaba, campeãs paulistas, né, nesse final de semana aí. Fizeram 2 jogos em casa sábado e domingo, um jogaço. A gente vai receber aqui a Arilza Coraça, que é a técnica, algumas outras atletas. Vai ser um esporte mais voltado ao basquete de Santo André. Muito bom. Às 8 em ponto. 8 em ponto. Se vediamo, Marco. É isso aí. Não se esqueça que agora você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pelo Facebook da TV Mais ABC. Veja estas e outras notícias em nosso portal, o www.tvmaisabc.com.br. O J+, desta quinta-feira, termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. O J+ ABC volta amanhã, às 19 horas, mas em ponto. Um bom descanso e até lá.